Você vive inseguro, mas se esquece de que Deus habita em você. A luz de Deus, todo aquele poder, a potencialidade de realizar. Tudo isso habita em você, como uma semente. E não sou eu quem estou dizendo isso. Quem disse isso foi Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós nos esquecemos de que Deus habita em nós. E que por causa disso, nós temos todas as potencialidades de realização de Deus dentro de nós. Muitas vezes o mundo nos confunde. A gente acredita que a gente é pequeno, incapaz, que a gente não nasceu para realizar as coisas. E aqueles sonhos que estão dentro do nosso coração são apenas ilusões. Tudo a gente acredita que o outro é capaz, o outro pode, outras pessoas conseguem, mas nós não. Nós somos ainda incapazes, nós ainda precisamos nos preparar mais antes de dar um passo. E a gente vai se tornando pessoa insegura, aquela pessoa que depende sempre do outro para tomar uma decisão, aquela pessoa que sempre vive no básico, não realiza o que pensa, não realiza o que sonha. Tudo fica no projeto, tudo fica só no papel, tudo fica só escondido dentro do coração. Mas quando Paulo nos diz que Deus habita em nós, ele está dizendo que tudo nós podemos realizar. Deus criou o planeta, com todos os detalhes que existem no planeta. Todo o sistema que existe dentro do mar, da natureza, das plantas. Tudo é tão inteligente, o seu corpo funciona de uma forma extraordinariamente inteligente. E aí, se você imaginar que ele criou também o universo, estrelas, o sol, a lua e tudo que existe. Olha como Deus é inteligente. Nós nem conseguimos imaginar o tamanho da inteligência dele. Nós não conseguimos nem imaginar o quanto ele criou. E o que eu citei aqui são só coisas que a gente já conhece. Imagina coisas que a gente nem conhece, nem imagina que existe. E tudo ele criou. Se ele criou, é porque ele tem uma inteligência abundante, infinita. E nós, feitos à imagem e semelhança dele, temos a mesma inteligência, as mesmas potencialidades. Temos o DNA de Deus em nós. Como eu disse aqui, não sou eu quem disse isso, foi Paulo. Paulo disse que o templo de Deus, somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E se ele habita em nós, nós somos capazes de qualquer coisa, como uma semente que precisa ser plantada, regada, cuidada para poder crescer, se tornar uma árvore e dar frutos. Mas muitas vezes nós somos desacreditados pelo mundo. Nós cremos que somos pequenos, inferiores. Tudo é para os outros, todas as potencialidades são dos outros. Os outros podem fazer, realizar, conquistar, mas nós não. Nós ainda precisamos nos preparar mais, estudar mais, esperar mais. E aí vamos ficando pequenos, diminuídos, apagando a nossa luz, deixando os nossos sonhos de lado. E sempre que eu falo sobre sonhos, eu gosto de ressaltar que todos nós temos um mapa dentro de nós, para onde nós devemos ir. Mas o mundo muitas vezes nos engana. E a gente começa a jogar em cima desse nosso mapa muito entulho que o outro disse para nós. Às vezes uma pessoa que a gente admira, ou que a gente considera, disse algo para nós e a gente acha que aquilo é verdadeiro, e a gente toma aquilo como verdade e leva para a vida. Talvez você hoje pense que o seu sonho é ter muitos filhos, casar, ou ter uma vida profissional bem-sucedida, ganhar muito dinheiro, realizar aquela profissão X. Será que é isso mesmo? Ou será que alguém que você admira, ou que alguém que você respeita, ou alguém que você considera por ser da sua família, te disse que isso era importante e aí por isso você decidiu seguir esse caminho? Quando a gente fala de sonhos, é sempre importante a gente se lembrar disso. Dar um passo para trás, olhar para dentro de nós mesmos, pedir a sabedoria para Deus e perguntar: Deus, isso é realmente meu ou isso é do outro? Será que esse sonho é meu ou será que esse sonho é de outra pessoa? Será que isso é para mim ou não? E não no sentido de isso é para mim porque eu sou pequeno, porque eu sou incapaz. Não, porque assim você diminui a luz de Deus que existe dentro de você. Você precisa entender se este caminho é para você, porque se esse caminho vai te realizar, se esse caminho vai fazer você colocar o máximo da sua luz no mundo. Muitas pessoas seguem caminhos que às vezes não são para elas. Eu mesma já fiz isso.
acreditei em algo e fiquei 7 anos na minha vida perseguindo algo que no fundo eu não queria. Eu às vezes sinto que joguei esse tempo no lixo e preciso trabalhar na minha mente que não, que eu aprendi muitas coisas nesse caminho. E sim, a gente sempre aprende muitas coisas. Mas eu poderia ter aproveitado esse tempo de uma forma muito mais inteligente se eu tivesse feito o exercício de olhar para dentro de mim mesma e ter entendido o que era para mim e o que não era. E eu teria tomado outros caminhos na minha vida. A gente sempre fica pensando sobre isso. Mas é importante a gente ter esse tipo de reflexão. Quantos anos você já perdeu perseguindo algo que alguém disse para você fazer, mas que no fundo não era para você? Talvez uma profissão, você foi estudar algo que você nem gostava, ou você entrou num emprego que você não gostava. Entrou em um relacionamento porque te disseram que era uma boa pessoa e você não encontraria alguém melhor, mas você não tinha amor por aquela pessoa, ou você não tinha desejo de formalizar, de levar aquilo adiante. E você fez porque te disseram que isso te conduziria à felicidade, que o caminho era esse mesmo. Cada vez mais precisamos questionar o que dizem para a gente fazer. A gente precisa usar a nossa inteligência. Deus te deu uma máquina poderosíssima, que é o seu cérebro, e você precisa usá-lo. Nós tendemos a ficarmos muito preguiçosos, principalmente no mundo fast food, num mundo em que tudo é muito fácil, muito rápido, tudo chega muito pronto pra gente. E a gente quer não ter o trabalho de investigar, de pensar, de questionar. A gente só quer aceitar e fazer. É mais fácil. E o nosso cérebro tende a fazer dessa forma porque o nosso cérebro busca sempre um conforto, ele busca sempre gastar menos energia. Mas a gente precisa entender, isso aqui é pra mim? Coloque o seu cérebro para funcionar. Deus te deu essa máquina poderosa que às vezes é um pouco preguiçosa e você tem que se esforçar para colocá-la em ação, para colocá-la para trabalhar, para colocá-la para pensar e entender. Dá trabalho, sim, a gente entender o que a gente quer, o que é realmente nosso. E como eu disse no vídeo anterior, quando você decide seguir um caminho diferente, um caminho oposto, muitas pessoas, muitas energias tentam te puxar para trás. E quando eu digo pessoas e energias, eu quero dizer que as pessoas tentam te puxar para trás no sentido de que, não, olha, você é doido, você não precisa fazer isso, fica aqui que é melhor para você. Ou as energias nossas mesmos, nossos pensamentos anteriores querendo nos colocar na zona de conforto. Você não precisa passar por isso, você não precisa disso, ou você não é capaz, quem é você para fazer isso? Então fique aqui onde você está mesmo. E aí você não está satisfeito com algo e começa a passar pano para aquela situação. Começa a se lembrar das coisas boas que existem nesse lugar de que você quer deixar. Você começa a pensar, mas não é tão ruim assim. Ah, mas aqui eu tenho esse ou aquele benefício. Apesar de ter algum benefício, será que aquele lugar é realmente para você? Ou será que Deus não está te convidando para dar um passo e colocar a sua luz no mundo? Porque sim, você tem muita luz. E quantas pessoas são inseguras e deixam as suas luzes morrerem dentro delas, se apagarem. E quando elas morrem, aquela obra, aquele projeto bacana ou aquela vivência linda que ela poderia ter tido não aconteceu, porque faltou coragem, faltou ousadia. Na Bíblia mesmo está escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de ousadia, de equilíbrio. E é isso que nós devemos buscar, agir com ousadia. Jesus foi o maior exemplo que nós temos aqui, e ele é o maior exemplo de ousadia, de quebrar padrões, de fazer o que estava no coração dele, mesmo desagradando muitas pessoas, mesmo indo muitas vezes contra aquele sistema já pré-estabelecido que determinava regras que ele decidiu não seguir. Será que nós não devemos também seguir o nosso coração, seguir a nossa alma, entender o que é para nós e o que não é, e assim perseguirmos aquilo que está no nosso coração? Apesar de que não será fácil, é importante sim saber que não será fácil, que as coisas não serão tão lindas quanto parece na teoria. Sim, nós teremos trabalho, nós teremos de nos empenhar, mas será que vale a pena viver uma vida gastando a nossa energia com aquilo que a gente não gosta e sofrendo as consequências disso?
Ou viver uma vida em que a gente gasta nossa energia trabalhando, se empenhando para fazer acontecer aquilo que está no nosso coração. Lembre-se de que Deus habita em você, a luz de Deus habita em você e você pode mudar muitas coisas no mundo, você pode mudar muitas coisas na sua vida, ser mais feliz, ser mais leve, ter uma vida mais agradável, ajudar mais pessoas com o seu trabalho, com as coisas que você sabe fazer. Será que o mundo está te dizendo que você não é capaz, que isso que você sabe é pouco, é pequeno, ou que você não sabe o suficiente? E isso vem acabando com a sua autoestima e te impedindo de brilhar a sua luz? Pense sobre isso. Lembre-se da parábola dos talentos. Quando o Senhor viajou e deixou talentos com as pessoas, com os servos dele, um decidiu multiplicar muito esses talentos. O que recebeu poucos, mais ou menos, decidiu multiplicá-los mais ou menos também. Mas aquele apegado, e aqui a gente pode entender isso, aquele que recebeu pouco era apegado, tinha medo de perder, tinha pouca ousadia que ele fez, ele enterrou o talento dele. É assim que você vai passar a sua vida? Enterrando o seu talento como aquele servo mau e infiel da parábola dos talentos? Ou você vai agir com ousadia, colocar-se em risco? O risco de desagradar, o risco de algumas coisas não darem certo? E você vai multiplicar esses talentos. Nós não temos a garantia de que tudo vai dar certo na nossa vida, de que tudo vai fluir como a gente imaginou. Mas nós temos a garantia de que as mãos de Deus estão nos amparando, de que a gente pode ir, que a gente pode caminhar, sabendo que Deus estende as mãos do nosso lado. Se a gente cair, Ele vai estar ali para nos levantar. Ele não vai caminhar por nós. Ele não vai fazer o trabalho por nós, mas Ele vai estar ali do lado. E sempre que nos sentirmos perdidos, a gente precisa recorrer a Ele para pedir sabedoria, para onde ir, como resolver. E Ele está ali. Não existe nenhum interesse de Deus em te ver sofrendo, em fazer um jogo com você para esconder o que é a verdade, para você ficar andando num labirinto. Deus não se diverte com isso. Deus quer te ajudar, Deus quer te fazer avançar, mas com as suas próprias pernas, usando a sua própria inteligência. Então, às vezes, a gente pede algo para Deus e aquilo não se concretiza da forma mais fácil possível, porque Ele quer que você use a sua inteligência, o seu cérebro, para resolver aquilo, para alcançar aquilo. Se Ele fizer por você, você não desenvolve a sua inteligência, você não desenvolve os seus talentos, você não cultiva essa plantinha dentro de você que precisa, sim, passar pela chuva, pelo sol, pela dor de sair, né, de dentro da semente no primeiro momento, e aí brotar, e aí depois romper a terra, subir em direção ao céu, ir crescendo, desenvolvendo, passar pelos ventos fortes. Tudo isso cria resistência, melhora a nossa inteligência e melhora a nossa capacidade de lidar com o mundo. Saiba que Deus habita em você, a luz dele habita em você. E reflita se você não está jogando um pano preto por cima dessa luz, sufocando, fingindo que ela não existe, porque é mais fácil, porque assim você agrada as pessoas que estão ao seu redor e porque assim você não se coloca em risco. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e mande para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem.